Queria convidar os irmãos e as irmãs a abrirem suas Bíblias. Hoje a gente vai meditar em Mateus, capítulo 9, de 9 a 13. Mateus, capítulo 9, de 9 a 13. Compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E sabem que eu tenho uma dificuldade no ministério pastoral e com o ministério de pregação. Eu não tenho o hábito e não tenho muita aptidão para organizar séries de mensagens. Vocês já viram séries? O pastor prega uma série de mensagens. Faz anos já, né, que eu fico assim, no momento que eu acabar aqui, descer do púlpito, eu vou estar assim, Senhor, Espírito Santo, o que eu falo para o povo da IBQ semana que vem? Eu trabalho desse jeito, Fábio. O pastor Silas, vou contar uma história para vocês antes de começar a pregar. O pastor Silas Molochenko foi meu professor na faculdade teológica, né? E ele falava para a gente o seguinte, falava assim, ó, que Deus, ele fala realmente, coloca a palavra ali no coração do pregador, né? Aí eu levantei a mão e perguntei, professor, e teve algum dia que não teve a palavra? Ele falou, teve. Igreja Batista de Perdizes, ele era pastor lá, um dia ele subiu no púlpito da igreja e falou assim, irmãos, essa semana Deus não falou comigo, hoje não tem mensagem. Olha, eu estou há 7, 8 anos, até hoje sempre teve, hein? Espero que esse dia não chegue, né? Mas quero repartir com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, através de várias situações. Jesus, ele tinha acabado de curar um paralítico, e o texto aqui do capítulo 9, a partir do 9, diz que ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, ele disse, siga-me. Mateus se levantou e o seguiu. Aconteceu que enquanto Jesus estava em casa, reclinado à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram comer com ele e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus, os religiosos, os crentes, os evangélicos daquela época lá, os fariseus, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Amém? Vou te convidar a curvar sua cabeça mais uma vez. Vamos nos colocar diante do Senhor. Pai amado, estamos diante das Tuas palavras, Pai. Obrigado por esse texto precioso ter chegado às nossas mãos, Pai. Mas a gente reconhece que não é da interpretação do texto que nós seremos transformados. Somente se formos iluminados pelo Teu Espírito para discernirmos o Teu Evangelho, Pai. E eu te peço isso nessa noite, não somente como indivíduos aqui reunidos, mas como realmente uma comunidade de fé. Que a Tua igreja, que nós, Teu povo, possamos experimentar a experiência da iluminação do Espírito, para discernirmos que somos nós. Peço, Senhor, isso por nós, pela nossa IBQ, em nome de Jesus. Amém. Amém. Faz alguns anos, e eu acho que nessa semana, por alguma razão, isso se intensificou um pouco, e por isso, essa é a justificativa para eu pensar e querer pregar essa mensagem nessa noite. Eu escuto algumas coisas muito interessantes das pessoas, ao longo já de muitos anos, especialmente, só para contextualizar nós, né, de uma igreja protestante, de uma igreja em que a gente não tem aquela intenção
de fazer apelos emocionais, de usar o medo para trazer as pessoas, para atrair as pessoas, e tampouco usar o elemento financeiro, monetário, prometendo bênçãos materiais para as pessoas, para atraí-las ali, né? A gente não está nesse barco, né? A gente, como eu já disse já alguns domingos, alguns meses, a gente está numa combinha, né? É uma combinha gostosa, aconchegante, bem bonitinha, mas é uma combinha perto desse mundo que manipula, que usa as pessoas, abusa da fé dos fiéis. Mas nós, na nossa combinha, nós temos alguns dilemas que acontecem conosco ao longo da nossa jornada de experiência de fé na comunidade, de experiência de fé dentro da igreja. Eu escuto coisas muito interessantes, né, que sobre as pessoas e as razões pelas quais muitas vezes elas não conseguem se engajar, elas não conseguem abraçar a comunidade, elas não conseguem experimentar a comunidade de maneira integral, de maneira, sabe, completa, sem nenhum tipo de reserva. E eu vou mostrar algumas razões que as pessoas dão pelas quais elas não conseguem se engajar na comunidade. Muitas delas dizem assim: eu não consigo me sentir digno de participar da comunidade de fé, eu não consigo me sentir digno de servir no ministério, eu não consigo me sentir digno, sabe, de estar no meio da igreja, porque a igreja é vista pelas pessoas como um lugar assim absolutamente perfeito, uma coisa, sabe, santa, e santa num sentido negativo, que coloca a pessoa num lugar de profanação tão grande, que ela não consegue encontrar nada nela bom o suficiente para ela poder se integrar e fazer parte. Outras pessoas são pressionadas, muitas vezes, por uma tal, e uma palavra que às vezes a gente usa, mas a gente tem que repensar talvez, a tal da excelência. Quem já ouviu isso aí? Excelência. Aí a pessoa fala assim: se eu não for para fazer um negócio perfeito, eu prefiro não fazer. Quem já ouviu isso? É a tal é a pressão pela excelência, é tamanha, que a pessoa fica numa situação que ela fala assim: olha, eu não vou me envolver, eu não vou trabalhar, eu não vou, sabe, eu não vou nem no culto hoje, porque, nossa, eu não estou perfeito, eu não estou santo o suficiente, eu não estou apto o suficiente, eu não tenho essa excelência para poder participar de maneira inteira da comunidade de fé. Outros dizem: eu não vou porque eu estou cansado, cansada. É uma justificativa muito até genuína, especialmente para participar e se envolver em atividades em finais de semana, porque a semana é puxada, a semana é difícil, a semana, sabe, os trabalhos nossos todos exigem muito da gente, né? Tem gente que trabalha, acorda às 5h30 para pegar trem, metrô, atravessar a cidade, chegar no emprego, sair de lá 6h30 da noite, atravessar de novo, chegar em casa, e dependendo tem que estudar, e tem que fazer uma pós para se aperfeiçoar, e tem que isso, tem que aquilo, e está esgotado, fisicamente, mentalmente, fala assim: eu não vou conseguir ir na igreja, não vou, porque eu estou cansado. Muitas pessoas, de alguma maneira, ou algumas pessoas, entendem que é um impedimento para participar de maneira inteira e completa da vida comunitária, porque às vezes a própria estrutura da igreja, a maneira como a instituição religiosa ela se organiza, ela se torna uma máquina realmente muito pesada, e tem um impedimento, que a pessoa não consegue vivenciar aquela experiência de maneira completa. O que eu quero dizer de maneira bem clara para os irmãos? Nós precisamos ressignificar o que significa ser igreja. Nós precisamos mudar na nossa cabeça coisas, conceitos, ideias, à luz do Evangelho, o que significa participar e vivenciar a experiência de comunidade de fé. Porque se a gente não atualizar esses conceitos à luz das Escrituras, à luz do Evangelho, à luz de Jesus, a gente vai ficar sempre
vivendo uma experiência comunitária parcial. Isso para não usar a palavra medíocre até. Ou seja, a gente participa da vida comunitária, mas a gente não participa como um todo. A gente não vive o todo da experiência comunitária que a gente deveria viver. Então nós precisamos revisitar. E nesse texto que nós lemos, a gente encontra aqui uma cena muito potente, muito interessante. Jesus tinha acabado de curar o paralítico, e aí de repente ele está ali naquele lugar e ele encontra o Mateus. Mateus, que é aquele que redige, né, o Evangelho de Mateus, que era um coletor de impostos, o chamado publicano. Mateus era a pessoa que simboliza aqui tudo que você pode imaginar a respeito de exclusão, de gente que está, gente impura moralmente, uma pessoa completamente vista, enxergada, discernida como traíra da nação. Sabe? Um negócio assim quase que sujo. Se é que não havia realmente um sentimento mesmo de sujeira. O Mateus é visto como alguém irrecuperável. É alguém que não, ninguém ali do povo, dos judeus, da religião judaica, vai olhar para um publicano com a expectativa dele se converter, dele se redimir, de qualquer coisa do tipo, não. É alguém irrecuperável, alguém indigno de pertencer àquela comunidade de fé do tempo deles, a uma sinagoga, uma experiência de fé ali dentro do judaísmo do primeiro século. E como se não bastasse o que Jesus faz, né? Porque Jesus, ele vem e fala: Mateus, vai lá se arrumar, vai lá pedir perdão, vai lá fazer isso, vai lá restituir quem você abusou, sai desse trabalho, muda de... Jesus faz isso? Não. Mateus, vem e me segue. Aí o Mateus levanta. É uma das cenas assim que eu queria estar lá para ver, né? Imagina o sujeito sentado na coletoria, fazendo o trabalho dele ali, né? E aí passa Jesus, fala assim: vem e me segue. O cara levanta e vai embora. Joga tudo para o alto e vai embora. Abandona o trabalho dele e vai embora e segue Jesus. Encontra em Jesus esse pertencimento. E o texto mostra para a gente que em um dado momento eles estão sentados aí à mesa. E essa mesa que foi capaz de incluir o Mateus, que é o sujo, que é o marginalizado, que é o indigno, que é o excluído, como se não bastasse o Mateus estar sentado com Jesus à mesa, começam a chegar outros pecadores, mais publicanos, mais traíras, mais, entre aspas, a ralé daquele povo, os desprezados, os indignos, os irrecuperáveis. E o povo começa a sentar junto de Jesus à mesa. E aí o que acontece? Os fariseus, que conforme a minha leitura, a gente precisa entender com muita clareza, que a gente está falando aqui, entre aspas, fazendo aqui tentando aplicar, né, isso, a nossa compreensão hoje em dia, a gente está falando dos evangélicos da época. A gente está falando dos crentes da época. A gente está falando dos religiosos da época. Esse povo que vai na igreja, que frequenta a igreja, que participa da igreja, que vive a igreja. Os fariseus olham para aquela experiência que Jesus está proporcionando e eles ficam chocados. Assim, sabe quando dá uma tela azul? Quem lembra da tela azul do Windows, né? Famosa tela azul, um bug, assim, né? Você fala: o que está acontecendo aqui? O que o mestre de vocês está fazendo? Ele está comendo com essa gente. Ele está comendo com essa gente. Então Jesus é duramente criticado e vai dar a resposta que deu, que nós lemos aqui, a gente vai tentar meditar a partir dela. A resposta de Jesus, aquilo que Jesus, a maneira de Jesus reagir, explicar o que está acontecendo para esses fariseus, para esses religiosos, é o que eu queria colocar diante da igreja nessa noite como uma possibilidade, como uma alternativa para a gente poder ressignificar a nossa experiência de fé comunitária. Ressignificar o que é
a gente vir para a IBQ, a gente participar da IBQ, a gente servir na IBQ, a gente se encontrar na IBQ, a gente cultuar na IBQ, a gente ser o que a gente é na IBQ. E aqui é muito mais, tem muito mais a ver, eu diria, com intenções e coisas da nossa alma e do nosso coração, até do que pelo que a gente faz. Não é que a gente vai ter que mudar o tipo de culto necessariamente, vamos mudar agora as cadeiras, vamos fazer um círculo. Não é isso. É a intenção. É o sentimento com que a gente está aqui que tem que ser mudado. É o que a gente sente ao estar aqui que tem que ser mudado. Está tudo certo, está tudo bonito, espaço cultural está legal, IBQ Missão fazendo um trabalho maravilhoso, hoje de manhã lá com os irmãos, em situação de rua, ministério de homens, ministério de mulheres, ministério de juventude, está tudo acontecendo. Agora, a intenção, o espírito com o qual nós estamos aqui, ele precisa ser ressignificado. Porque senão, a gente corre o risco de não experimentar a comunidade de fé na sua plenitude. E inclusive deixarmos de ser abençoados pela experiência comunitária de maneira plena para a nossa alma, para o nosso coração. Vamos tentar caminhar e revisitar o que está acontecendo, o que Jesus está fazendo? Jesus diz assim, né, diz o texto, que enquanto Jesus estava em casa, reclinado à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram comer com ele e os seus discípulos. Irmãos, você já deve ter ouvido isso, parece até meio clichê, mas é uma coisa importantíssima, não é nada clichê e a gente tem que levar em consideração. Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus, ele não fundou nenhuma instituição religiosa. Jesus não teve a ideia de fazer igreja católica, ele não teve ideia de fazer igreja batista, ele não teve ideia de fazer igreja presbiteriana, igreja metodista, nada disso. Isso tudo quem inventou foi a gente. E amém por isso, não tem nada de errado com essas instituições. Sou batista aqui, não tem nada de errado, está tudo certo. Mas não foi ideia de Jesus, Jesus não planejou fazer isso. Então a gente, uma vez que a gente está dentro, inserido numa instituição religiosa, Igreja Batista em Quitaúna, a gente precisa ressignificar o que significa pertencermos a essa comunidade de fé, que se utiliza de uma instituição para a gente se organizar, para a gente poder fazer as coisas acontecerem de uma maneira adequada, segura, etc. O que Jesus ele faz no ministério dele? Jesus, ele nunca vai absolutizar o templo e a religião da sua época. Ele nunca vai fazer isso. Embora ele fosse judeu, ele participasse da dinâmica do templo, muitas vezes ele foi ao templo, viveu a experiência do templo religioso, da fé judaica, desde criança, junto ali dos seus pais, foi apresentado ao templo, no templo, etc. e tal. O mais importante da experiência comunitária que nós temos de exemplo de Jesus não acontece na religião institucional do judaísmo do primeiro século. Acontece onde? Acontece na mesa. Acontece aqui, o texto está falando que eles estavam onde? Em casa, reclinado à mesa. Ou seja, Jesus estava no ambiente, digamos assim, da informalidade, Jesus estava no ambiente da intimidade e no ambiente da sacralidade do que significa sentar à mesa naquele mundo do Oriente do primeiro século. A mesa é um lugar sagrado para aquelas pessoas que viveram lá. Sentar à mesa com alguém para comer é algo importantíssimo. E é nesse lugar da mesa, que Jesus mostra para a gente como nós devemos ser comunidade. Como é fazer parte e vivenciar a experiência
de sermos uns com os outros e vivenciarmos essa experiência comunitária. O templo religioso, que significa, que representa justamente a mentalidade dos fariseus, produz uma lógica de exclusão. Esse povo que está com Jesus na mesa, não poderia fazer aquela experiência no templo. Se Jesus junta aquela galera, gente, agora vamos para o templo lá, vamos para a sinagoga, vamos lá ouvir a Torá, vamos conversar com o rabino, vamos fazer um pequeno grupo com o rabino lá na igreja. Não vai rolar. Não vai funcionar, não vai poder levar os publicanos, não vai poder levar as meretrizes, não vai poder levar os pecadores, não vai poder levar. Em contrapartida, a mesa é o lugar do quê? É o lugar do acolhimento. É o lugar em que sempre há mais um espaço para mais um publicano sentar. Vem Mateus e me segue. Ele veio, seguiu, daqui a pouco está na mesa com Jesus. Aí o texto diz para a gente: muitos publicanos e pecadores vieram comer com ele e os seus discípulos. Muitos. Por que muitos vieram para lá e não vieram para o templo? Porque ali eles se sentiram bem. Porque ali eles se sentiram acolhidos. Porque ali tinha, tinha um lugarzinho a mais para cada um deles. Então, o que a gente precisa compreender? Jesus, ele não apenas, ele tolera os pecadores. Ele come com eles. Jesus, ao caminhar com os pecadores, ao sentar na mesa com os pecadores, ele está mostrando para a gente qual é o modelo de comunidade que deve ser vivido e experimentado no reino de Deus. O que isso significa na prática? Significa, meu irmão e minha irmã, que esses pecadores daquele tempo somos nós de hoje. Você tem duas opções: ou você vai ser o fariseu, ou você vai ser mais um pecador sentando na mesa de Jesus. A gente tem que escolher que comunidade de fé nós somos. Se nós somos a comunidade de fé dos fariseus que vêm para o culto de domingo, ou se nós somos a comunidade de fé dos pecadores que vão sentar na mesa de Jesus no domingo. Vocês entenderam? Não tem como você ser as duas coisas ao mesmo tempo. E não tem como nós como igreja sermos as duas coisas ao mesmo tempo. Porque a mensagem que a gente está passando para cada pessoa que nos visita, e hoje nós temos visitantes aqui. A questão é, o que está passando na cabeça do pessoal que está chegando aqui na nossa comunidade de fé? Estão encontrando os fariseus com a religião organizada, né, etc e tal, ou estão encontrando a comunidade dos pecadores, que sempre tem como esticar ali, puxar uma cadeira para mais um sentar no meio de nós? E se nós somos a comunidade dos pecadores, dos publicanos, das meretrizes sentando à mesa de Jesus, se nós somos essa comunidade, onde que fica o questionamento do, eu não sou digno para estar lá, eu não sou perfeito para estar lá, eu não tenho excelência o suficiente para estar lá, e até mesmo, eu estou cansado, e não quero estar lá, não consigo estar lá. Essas justificativas, algumas delas muito genuínas, do ponto de vista da logística, da gestão de tempo, da semana, etc, 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 elas não vão mais fazer sentido. Por quê? Porque quando a gente vive a experiência comunitária a partir daquilo que Jesus está nos mostrando aqui, ir para a mesa de Jesus sentar com mais os outros pecadores que estão lá, não é uma coisa pesada, não é uma coisa que vai me cansar, é uma coisa que vai me fazer bem, é o meu habitat natural, é o lugar que eu habito mesmo. Que lugar melhor para estar senão na mesa de Jesus? Estão entendendo como você ressignifica tudo?
Uma coisa é você estar na sua casa e falar assim, caramba, meu, hoje é domingo, de novo, 6h30, tem que estar lá na igreja. Será que eu vou ou não vou? Vai chover? Feriado prolongado, é dia das mães, o que está rolando, né? Será que vai dar, não vai dar? Aí você fica quebrando a cabeça. Ai, nossa, vou me vencer para ir, né? Aí você fica, né? Vou fazer um sacrifício para ir. Aí a gente já fala isso, não fala? As pessoas falam. Na lógica de Jesus, não faz sentido isso. Porque ao ir para a comunidade de fé, meu irmão e minha irmã, é o momento que você vai para o lugar de mais intimidade, o lugar, sabe, de mais amizade que você pode imaginar, o lugar mais fraterno, o lugar mais bonito, o lugar mais lindo, o lugar assim mais espetacular que você pode ir é para a comunidade de Jesus. Porque se você é um pecador como eu, desculpa o termo, um lascado como eu sou, que lugar melhor para estar nessa vida do que sentado no meio dos lascados e Jesus dá um espacinho. André, senta aqui do meu lado. Que lugar melhor? Eu vou ficar o quê? Eu vou fazer o quê da minha vida? Eu vou para onde? Então, irmão, irmã, a primeira coisa que eu queria dizer para a gente pensar é que a experiência comunitária, ela tem que ser uma experiência que valoriza a mesa. E para dizer que a gente não faz nada para tentar promover esse negócio, que eu creio que no final das contas só o Espírito para fazer em nós, a gente bota um cafezinho, um chazinho lá para isso. O cafezinho e o chazinho, eles estão passando um sinal para a gente que aqui é um lugar de mesa, que aqui é um lugar de intimidade, que aqui é um lugar, sabe, um lugar de amizade, que a gente está com os nossos amigos. Aqui não é uma igreja no sentido, né, batista, presbiteriano, uma catedral, né, um negócio que dá medo até. Você fala, meu Deus, eu vou naquela catedral, eu vou tomar 3 banhos, eu vou orar, eu vou fazer uma vigília e vou ficar de joelho no milho, para Deus me purificar, para eu estar preparado para entrar naquele lugar santo. Não! A experiência da mesa é um lugar gostoso e confortável para eu estar, no sentido de que tem lugar para mais um pecador lá, e esse pecador sou eu. E eu preciso estar naquela mesa. Eu preciso daquele Jesus. Eu preciso dos outros publicanos como eu. Eu preciso daquela cura, eu preciso daquela restauração, eu preciso daquele ambiente, eu preciso daquele povo, eu preciso desse Senhor, eu preciso desse corpo de Cristo em mim. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Jesus diz também, nunca quis pessoas sãs, mas doentes e pecadores. Porque aí ele diz, né, na verdade, aqui citando o texto certinho, porque o mestre de vocês, os fariseus perguntando, por que o mestre de vocês come com os publicanos e os pecadores? A comunidade de fé que Jesus está mostrando para a gente, é uma comunidade de gente que para quem está de fora, está olhando para a gente, está vendo um monte de pecador sujo, impuro, indigno, irrecuperável. Jesus está dizendo para a gente, está mostrando para a gente, que a gente não participa da comunidade de fé para performar nada, meu irmão e minha irmã. Aqui não é sobre quem tem a roupa mais bonita, quem é mais cheiroso. Aqui não é quem é mais legal, quem é menos legal, quem é mais santo, quem é menos santo. Isso tudo não faz sentido nesse lugar. Porque esse lugar é justamente o lugar de quem? Das pessoas carentes e necessitadas da graça divina e da misericórdia do Senhor. Eu conversava ontem com um tio meu, e ele contava para mim da experiência, de muitos anos atrás, experiência em igreja comunitária que ele teve, e ele nunca tinha me contado alguns detalhes, e ontem à mesa com ele contou para mim. E participava de uma comunidade, aí tinha lá tinha presbíteros, não era igreja presbiteriana, mas tinha presbíteros, né? E tinha galera meio pomposa, chegava no culto, bonito, amor, próximo, sai do seu lugar, cumprimenta teu irmão, umas musiquinhas legais, tal, um negócio lindo. Acabava o culto, cafezinho, todo lá.
E ele é muito engraçado, esse meu tio, ele começou a retratar os caras, e eu sabia quem eram, eu falava, putz, tio, que engraçado, é igualzinho mesmo, né? Você está retratando. Aí ele contou uma experiência que ele começou a sentir um peixe fora d'água, um peixe fora d'água, um peixe fora, ele falou, meu Deus, o que eu estou fazendo? Um dia ele estava numa rodinha com os bambambam, os bambambam meio dando uma ignorada nele lá dentro da igreja, aí ele é muito sarrista, gosta de uma piada, uma figura. E aí ele pegou e falou para os irmãos assim, vocês viram lá que atropelou um cachorro lá na rua? Aí quem estava na rodinha com ele falou assim, pô, que legal, hein? Tipo, não estava nem ouvindo o que ele estava falando. Né? Não estava nem ouvindo. Ele fez de propósito, falou uma coisa meio louca, só para testar se a percepção dele estava certa. Então, isso não é lugar de pecadores, isso não é lugar de publicanos, isso é lugar de gente que está performando, de gente que está vestindo uma fantasia de religioso, de gente que não é mais gente, é religioso. Isso não é a comunidade de fé de Jesus. A comunidade de fé de Jesus é um lugar em que tem sempre lugar para todas as pessoas. Sempre tem lugar para todas as pessoas. E a gente precisa entender isso de uma maneira radical. Não tem como relativizar isso. Relativizar isso é fazer e reduzir a igreja a um clube, em que a gente só aceita quem está no nosso padrãozinho. E para ter padrãozinho, a gente precisa ter uma régua de medir em que a gente vai estar acima nessa régua para medir os outros de baixo. Isso não tem a ver com a lógica de Jesus. A lógica de Jesus é outra. É o lugar dos publicanos e dos pecadores que se assentam à mesa dele. Isso é igreja. Isso deveria ser igreja. Isso deveria ser comunidade. E ele diz ainda, aí Jesus dizendo, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam. O que significa isso? Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Irmão, irmã, Jesus sempre preferiu a misericórdia ao sacrifício. Ele sempre preferiu a misericórdia ao peso da estrutura religiosa, que machuca, que esmaga, que burocratiza, que domestica a Deus. Jesus sempre foi por esse caminho. A graça revelada em Jesus é a superação da lei. É a superação da lei. É só a gente ler Paulo. Paulo vai teologizar um pouco sobre isso. Mas é a redução, no bom sentido, de que para você cumprir a lei de Deus, basta você amar. O amor passa a ser o critério. E, irmão, não sei se você percebeu, como que você mede amor? Não tem um termômetro para medir amor, não tem como entrar no coração dos outros para medir amor. Não tem como a gente saber quem está amando mais, quem está amando menos, porque é uma coisa subjetiva, está dentro da gente, mas é justamente isso que está dentro da gente, que é o que importa. E o que importa, não tem olho humano capaz de discernir e medir para selecionar quem está e quem não está, quem é e quem não é. Essa brincadeira de selecionar, essa brincadeira de julgar, essa coisa de botar dedo na cara dos outros, para ver quem é mais santo, para ver quem é mais pecador, isso é coisa de fariseu, isso é coisa de religião, isso é coisa de estruturas pesadas. O que Jesus está insistentemente nos dizendo, e vai parar na cruz do Calvário, para tentar fazer isso ficar claríssimo, e a gente ao longo dos séculos não consegue, é dizer para a gente que a leveza do Evangelho é superior ao peso da engrenagem religiosa. Ou seja, ir para o coral cantar com a Lê lá, gente, não tem espaço para isso ser peso. Participar do grupo de louvor não tem espaço para isso ser uma tormenta na sua vida. Ter que fazer as coisas e participar da comunidade, isso não pode ser, tudo tem que ser leve. Eu não estou dizendo que não vai ter escala, eu não estou dizendo que não vai ter responsabilidade, eu não estou dizendo que não vai ter horário, faz parte, tem. Mas o nosso interior
Precisa ser um interior que entende, que compreende, que é capaz de discernir e é capaz de sentir, de experimentar a leveza da vida comunitária. Tem que ser gostoso, Leozinho, tem que ser bom, Bibi. Né? Falando aqui para os mais jovens, talvez, daqui da nossa comunidade, a Vi. Tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso. Sabe esse negócio de, tem que ir para a igreja, vai puxar teu pé na cama, obriga o filho a ir, bate no filho para ir. Já tem. Você acha que não existiu isso? Que se abusar não existe ainda? Totalmente equivocado à luz daquilo que Jesus está dizendo. A religião do sacrifício, essa religião sacrificial, é que nem eu falei para o pastor Celso hoje, né? A gente está organizando uma vigília. Aí eu falei para o Celso, Celso, vamos fazer uma vigília legal, cara. Gostosa. Porque vigília, normalmente, a gente já pensa assim, parece que o pastor vai chegar, vai jogar um milho, ajoelha aí todo mundo, vamos orar. Você ajoelha no milho e fica lá, de madrugada inteira orando. Negócio pesado. Participar de um ambiente como esse tem que ser uma delícia. Que gostoso estar junto em oração. Ouvir Deus usando os irmãos, trazendo meditações, louvores. Mente prazeroso. Então a religião sacrificial é uma religião, a religião que valoriza o sacrifício, é uma religião que pergunta o seguinte: quem que merece estar aqui? Quem merece estar aqui? Agora, a proposta misericordiosa de Jesus é quem precisa de cuidado, é quem precisa de um lugar nessa mesa, é quem precisa de amor, é quem precisa de cura interior, é quem precisa, sabe, de restauração, quem precisa de um novo começo, quem precisa de uma nova biografia, quem que precisa de uma nova vida. É um ambiente em que nós, os doentes, os pecadores, nós vamos encontrar cura para as nossas almas. Nós vamos encontrar acolhimento nos braços do Eterno. Nós vamos encontrar o perdão do Senhor. A gente não vai encontrar um monte de chicote para a gente ficar se dando chicotada nas costas, gente. Isso é coisa da religião. Com Jesus é outro departamento. É outra lógica, é outra coisa. E qual que é o resultado que a gente tem que esperar disso? Volta a insistir, meu irmão e minha irmã. É cura interior. Cura interior. A comunidade de fé, a mesa de Jesus, ela produz cura para a nossa alma. É bom estar na mesa do Senhor. É bom estar no meio da comunidade, é bom desfrutar de tudo aquilo que acontece no meio do povo de Deus, porque tudo que acontece lá é bom para o meu interior, vai me transformar, vai me melhorar, eu vou me tornando, sabe, dia após dia mais parecido com Jesus, de glória em glória, como o apóstolo Paulo disse. Essa mesa que vai fazer isso. Por isso eu falo para você sem errar, participe, venha, se engaje, se joga de cabeça. Ah, mas eu tenho trauma, eu tenho feridas, eu imagino todas elas. Eu sei delas. Eu sei as que eu já vivi. Mas irmão, minha irmã, a gente tem que ressignificar isso tudo. Para isso aqui se tornar a mesa do Senhor, para a gente sentar e sempre ter um lugar para mais um pecador sentado do nosso lado. Ah, mas eu não quero isso, pastor. Eu quero performance, eu quero resultados, eu quero mensurar, eu quero medir. Meu irmão, aí você tem que fazer vestibular. No vestibular tem nota, aí você passou, está na fila, entrou, não entrou, tchau. Isso não é igreja, é vestibular. Ah, eu quero resultado, eu quero ver se eu estou mais santo que o outro, eu quero crescer na hierarquia da igreja. Isso é empresa. Vai suar a camisa na tua empresa, sabe, vai trabalhar com engajamento, cumprir as suas metas, aí você consegue ser promovido, aí você consegue crescer nos cargos. Igreja não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Ah, mas eu quero. Concurso público, irmão, vai estudar para um concurso público. Lá é meritocracia, lá é, sabe, passou, não passou, tchau. Igreja não. Igreja é o contrário, é o oposto de tudo isso.
É uma mesa gigante, com um monte de gente pecadora, sempre fazendo um pouquinho assim para mais um pecador igual nós sentado do lado. Isso é ser igreja. Irmão, irmã, eu mandei a mensagem para vocês lá no grupo da igreja, porque eu creio do fundo da minha alma que se nós formos capazes de ressignificar o que significa ser igreja, a nossa experiência comunitária, ela vai ser maravilhosa. Ela vai passar por um processo de revolução mesmo, sabe? A gente vai mudar por completo o nosso interior e a maneira como a gente desfruta de tudo aquilo que acontece aqui dentro. Eu fiquei pensando, sabe, quais são os lugares que você vai, para onde você vai, que você sente prazer e alegria de ir? Você consegue imaginar aí no seu lugar onde você está? O lugar que você fala assim, sabe, nossa, quando eu vou para esse lugar, que delícia ir para esse lugar, pegar o carro e ir até lá, pegar um metrô, um trem e ir até lá. Eu fiquei pensando, o primeiro lugar que eu pensei aqui para mim, eu pensei no Morumbi, né? Eu falei, nossa, como é gostoso assistir um jogo de São Paulo lá no Morumbi à noite. Eu adoro fazer isso. Mas tem um tempão que eu não vou, né? A dinâmica com a Anne mudou muito, né? Mas que gostoso, sabe? Que gostoso ir até lá. Chegar mais cedo, ver os caras passando na rua, todo mundo chegando. Você come, sabe, aquele pernilzão gostoso lá na chapa, né? Aí você assiste o jogo, aí você vai embora andando ali. Eu adoro fazer isso. Gente, a minha experiência na comunidade de fé tem que ser melhor que isso. É a mesa de Jesus. Ela é mais importante que o Morumbi. Olha o que eu estou falando, hein? É muito mais importante que o Morumbi. É muito mais importante do que o passeio que eu gosto. A experiência de vir para a igreja tem que ser muito mais relaxante, alegre, gostosa, prazerosa, do que a coisa que é mais prazerosa para mim no meu dia a dia. Será que é um churrasquinho em família? Sabe quando você consegue se organizar e fala, vamos fazer aquele churrasquinho em família, aí você fala, nossa, as crianças pulam da cama para ir para a casa de um vô, para a casa de uma avó, de um tio, de uma tia, para se reunir todo mundo. É uma delícia, não é? Quando isso acontece, quando a gente vive essa experiência. Ir para a igreja deveria ser mais prazeroso do que esse churrasco em família. Talvez a casa da avó, casa do vô. Nossa, eu me lembro quando eu era criança, quando eu ia para a casa do meu avô em Mongaguá, chegava lá no domingo de noite, a gente ainda não ia para a igreja, antes dos meus 12 anos, e eu chorava, brigava com os meus pais, eu quero ficar aqui na casa do vô, eu quero ficar aqui, de tão gostoso, o cheiro do meu avô era gostoso, conversar com ele era maravilhoso, poder desfrutar do ambiente da casa dele. O tic-tac do relógio, eu lembro até hoje do tic-tac do relógio, principalmente à noite, durante a madrugada, na casinha do meu avô em Mongaguá. A experiência comunitária, a mesa de Jesus, ela tem que produzir em nós lembranças, afetos, memórias mais profundas até do que a casa do nosso avô. É a mesa de graça de Jesus. Ficar jogando papo fora com os amigos e amigas. Não sei se vocês têm essa experiência. Eu me lembro, meu pai chegava para mim e falava assim, 10 horas eu quero você em casa, meu amigo. Se dava 10:05, eu pagava o vexame do meu pai ir atrás lá no prédio onde morava, para me buscar na frente dos amigos lá. Que vergonha, que vergonha. Mas se dependesse de mim, aquilo não tinha fim. Cada hora que você saía com os amigos, ficava sentado lá batendo papo sem pauta, sem nada. E ficava conversando, como a gente diz, né? Dizia, trocando ideia, batendo papo, falando sobre a vida, falando sobre coisas mais aleatórias. Você deve ter seu grupo de amigos, amigas, pessoas que você gosta de jogar papo fora. Vir para a comunidade de fé, meu irmão e minha irmã, tem que ser o melhor lugar do planeta Terra para você jogar conversa fora. Para você encontrar os seus amigos, os teus irmãos, as tuas irmãs. Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Por isso, irmão e irmã querida, que a nossa oração seja para o Espírito Santo nos inspirar,
para que a gente faça desse ajuntamento não cumprimento de uma burocracia religiosa, mas uma experiência de comunidade à luz do Evangelho, em que a gente possa se sentir literalmente sentando à mesa com Jesus, como pecadores, como pecadoras, vivendo essa experiência de afeto profundo, de carinho, de amor, de ternura, cultivando memórias lindíssimas para toda a nossa vida, para toda a nossa vida. Quero te convidar a curvar a sua cabeça. Queria que você tivesse um tempo aí no seu lugar, sozinho, para avaliar. Se você é uma dessas pessoas que talvez, puxa vida, eu não sou perfeito, eu não sou digno, eu estou cansado, eu não tenho excelência o suficiente, etc, etc, etc. Meu irmão, minha irmã, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo falar a tua alma nessa noite. A nossa experiência de sermos igreja à luz de Jesus, ela tem que ser algo de corpo e alma. Você está cansado? Vem para cá. Você é pecador? Vem para cá. Você está se sentindo indigno? Vem para cá. Está cansado de você mesmo, das coisas, da semana? Vem para cá. Você está precisando de alento? Você está precisando jogar conversa fora com alguém? Vem para cá, meu irmão e minha irmã. Porque a comunidade de fé de Jesus é o lugar que a gente tem que se sentir bem. Pai de amor, Pai querido, ó Senhor, estamos diante do Teu Evangelho, Pai, e como aquilo que o Senhor tem nos ensinado é profundo, é bonito, eu diria até praticamente utópico, Senhor, mas a gente quer viver isso, Pai, a gente quer ser como Mateus, a gente quer a gente quer viver essa experiência de entender que estar na tua mesa é mais importante do que estar na coletoria de impostos. A gente quer viver a experiência, Senhor, de estar nessa mesa com os nossos irmãos e irmãs, discernindo e percebendo que isso é mais sagrado do que as coisas mais legais da vida, Pai. Porque aqui é legal também, aqui é o mais legal de tudo, Deus. Senhor, a gente quer te servir, Pai, em ministérios, a gente quer participar da dinâmica comunitária, mas a gente quer fazer isso, Pai, inspirados pelo Teu Espírito, Deus, entendendo a leveza do Teu Evangelho na nossa alma, Deus. A gente não quer entender a pregação como uma coisa pesada, difícil e que dá trabalho fazer. A gente não quer estar cumprindo escala e estar se martirizando do tão pesado que é fazer isso. A gente não quer pegar o nosso carro dominicalmente e vir até esse lugar, até esse ajuntamento, participar dessa celebração como se fosse um ato de sacrifício. A gente não quer ter que fazer um PG. A gente não quer ter que ter um encontro de homens. A gente não quer ter que fazer doce para arrecadar dinheiro para a juventude. A gente não quer ter que nada, Pai. Senhor, ilumina a nossa mente, ilumina a nossa alma, ilumina nosso coração, Deus, para a gente não se tornar um bando de fariseu, brincando de religião, Deus. Deus nos livre desse caminho, dessa coisa artificial, sectária, hipócrita. Deus nos livre disso.
Livra a IBQ de se tornar uma engrenagem que promove isso. Nos ajuda, Deus, a ressignificar o que significa ir para Walter de Paula Soares 88. A gente não quer vir para cá porque está com medo do Senhor, Deus. A gente não quer deixar de vir para cá por não se sentir digno o suficiente. A gente não quer que esse lugar seja o lugar em que a gente deixa de ir porque a gente está cansado. A gente quer que esse seja o lugar do refrigério na alma. Que esse seja o lugar da amizade. Que esse seja o lugar do partir o pão. Que esse seja o lugar da transparência, da confissão, Pai. Que esse seja o lugar mais precioso da nossa vida, o lugar de uma mesa, em que o Senhor fala para um bando de gente complicada, tanto complicada quanto a gente, para ir um pouquinho para o lado para a gente sentar. Ó, Pai, faz isso, Senhor, faz isso em nós, nos inspira, muda os sentimentos, reconfigura a mente, os conceitos, as ideias, faz uma revolução em nós, e que a gente possa, ao longo dos muitos anos que nós temos, Pai, que nós possamos juntos, como comunidade de fé, envelhecermos juntos, vermos novas gerações chegando, vendo essas crianças brincando e correndo, e jogando bola na igreja, Deus, e se divertindo aqui, sendo felizes aqui, chorando aqui, experimentando tudo aquilo que a gente tem para experimentar na vida aqui, Deus. Ó, Pai, ó, Senhor, faz isso, Pai, faz isso, em nome de Jesus.